Um momento muito especial. Claro. Um momento muito especial, né, Denis? Você está bem? Muito boa tarde, muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. E nós nos encontramos pouco em Moçambique, acho que algumas vezes. Você teve mais contato com o Lucas, em função da agência e tudo mais. Agora você está pelo Brasil. Agora estou no Brasil, isso, o meu terceiro ano já. Terminando meu terceiro ano com o Unicef aqui. É? Passeado de Recife, Ele está segurando uma onda boa, viu, Cônsul? Ele está segurando... Porque você está no semiárido que eu li, não é? E quais são os principais problemas aí? Pronto, então eu sou coordenador de Unicef, né, aqui, então a gente trabalha, agora depois do Covid, a gente trabalha muito com crianças fora da escola, né, assim, todos os problemas vinculados a isso. Também as crianças que ficaram dentro de casa, né, com problemas de violência, problemas psicológicos, etc. Então, o grande tema agora é crianças fora da escola e também os jovens, né, que agora têm pobreza, né, aumentando, não só no Brasil, mas no planeta. Então, vendo como criar mais projetos para jovens. Obviamente, é uma pauta de longa data, mas agora é muito mais pertinente e novo, né? Entendi, entendi. Parece, Cônsul Francisco Luz, que a pandemia veio acirrar as desigualdades que a gente tem no mundo, não é? O senhor que passou por tantos lugares já? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê isso não só no nível nacional, mas no nível mundial, né? Aquela famosa história de que as vacinas que foram doadas pelos países ocidentais não valeriam, quem foi imunizado com eles, essas vacinas não seriam aceitas na Europa, quer dizer, é uma demonstração de que, quer dizer, só confirma essas narrativas, essas teorias da conspiração de que o que a África recebe é uma coisa com validade vencida ou que pode até ter efeitos negativos para a população, né? Então, acho que isso ficou claro e você via em todos os níveis, né? Quem tinha dinheiro conseguia tudo. Eu tive Covid lá e os médicos não me deixaram ir para o hospital. Eles falaram, não, você tem Covid, você tem como pagar, vamos mandar um cilindro de oxigênio para você aí. Eu fui tratado em casa, e a minha esposa, Ivana, com um cilindro de oxigênio de hospital. Entregaram para lá e eu fiquei 18 dias com Covid em janeiro do ano passado. Complicado, então, né? você nota, né? Se você não tiver dinheiro, pelo menos na Nigéria ou em outros lugares da África, era a morte certa, né? Você não conseguiria tratamento em lugar nenhum. Então, acho que isso ficou muito patente e felizmente, a doença, por motivos que a gente não estão muito claros ainda, a África foi muito pouco, com exceção da África do Sul e alguns países do norte da África, né, Egito, Tunísia e Marrocos, o restante da África praticamente passou. Na Nigéria hoje tem mais mortes da febre do Lassa do que de Covid, né, esse ano. Olha, a gente estava tentando levantar possibilidades, né, Roseli? É uma população um pouco mais jovem, né? Então, a expectativa de vida dos países africanos. E parece que o Francisco Luz estava levantando, parece que quem já teve malária, teve algumas outras resistências que parecem, né, indicativos de que podem ajudar, né? Que coisa. Do que eu vi, existem muitos estudos nesse sentido, né? A ciência está tentando entender o que aconteceu com a África. E ainda bem que acho que segurou um pouco, porque também já tem tantos desafios e tantas pessoas que é complicado, né? Bastante complicado. Bom, para fazer a diferença, o jornalista Lucas Bonanno, que é mestre em ciências, escreve o seu primeiro livro. Para fazer a diferença, às vezes é preciso ser palmeirense, como o nosso entrevistado é. Para fazer a diferença é preciso morar em Moçambique, como o Lucas morou um tempo da vida dele. Para fazer a diferença é preciso querer um pouco mais da vida. Lucas, por que você quis e quer fazer a diferença nesta terra? Eu vou só ler as manchetes de hoje. Peraí, deixa eu ler as manchetes aqui do UOL para vocês verem como é complexo a gente tentar fazer a diferença no mundo. Até estávamos conversando um pouquinho, o Francisco Luz falou um pouco, o Denis falou um pouco das situações todas que estamos vivendo. A primeira manchete do UOL, olha, boca de urna aponta Macron e Le Pen no segundo turno da eleição da França. Nós corremos o risco da França endireitar totalmente também. Né? Então, veja os riscos que o mundo está correndo.
Não, eu quero dizer o seguinte, eu acredito no diálogo e tudo mais. Então, eu acho que toda ditadura é estúpida, de qualquer lado, certo? E todo radicalismo também é desinteligente. Então, assim, neste momento de mundo, assim, nós temos um quase Trump na França, não vai ser bom para a humanidade. Rússia ataca a segunda maior cidade da Ucrânia, Senado ignora projetos de peso da CPI da Covid, enfim, essas são as manchetes que brindam a nossa tarde de domingo a partir do Brasil, a partir da Nigéria e a partir aqui de São Paulo. E o Lucas está querendo fazer a diferença nesta terra. Por que você resolveu querer fazer a diferença nesse planeta, Lucas? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Boa tarde. Primeiramente, estou aqui em mãos com o livro Para Fazer a Diferença. Poxa, essa é uma pergunta. Por que eu quis fazer a diferença? Eu não sei, Roseli, mas algo dentro de mim sempre me incomodou com uma vida medíocre, mediana, sabe? Então, eu conheço muitas pessoas que falam, olha, com 40 anos eu quero juntar R$ 1 milhão, R$ 1 milhão, eu quero terminar o doutorado até os 35. Eu confesso que eu não faço planejamentos assim a médio e longo prazo, assim, mas meu planejamento diário é não ser uma pessoa medíocre e tentar ir além. Então, comecei esse trabalho contigo na agência AIDS, então acho que essa experiência que eu tive como jornalista trabalhando por uma causa social me despertou, e a gente tinha uma coisa, Francisco e Denis, que quando a gente acha que a gente estava muito ali no dia a dia na agência, jornalista de escritório, a Roseli falou, não, vocês vão lá fazer uma matéria dentro do Emílio Ribas, vão conhecer a casa de apoio. E eu voltava todos os dias dessa experiência e falava assim, putz, é para isso que eu trabalho, sabe? É para isso que eu saio de casa, são para essas pessoas. E quando eu cheguei em Moçambique, era assim também. Eu trabalhei para o CNCS, que era o Conselho Nacional de Combate ao SIDA de Moçambique, e eu falava com a equipe assim, olha, essas 2, 3 horas que vocês trabalharam a menos, aqui ficaram tomando café, 2 a 3 horas a menos de trabalho significam 100 novas pessoas que foram infectadas com HIV em Moçambique. Então, gente, o nosso trabalho é para essas pessoas. E eu acho que ao longo eu fui construindo uma carreira na área social e me mostrou que não tem outro caminho, Roseli. Eu acho que eu já tive outras possibilidades, ter experiências em outras áreas, mas eu decidi ser um jornalista da causa social. E o livro, ele vem contemplar isso, sabe? O propósito do livro é facilitar a vida de outras pessoas que desejam trabalhar com projeto social. Todos nós aqui podemos falar um pouco sobre os perrengues que a gente passou em outros países, as dificuldades, e a ideia do livro é que essas pessoas passem um pouco menos de perrengues do que a gente passou. Então, foi por meio disso que eu decidi escrever esse livro e caminhar, né? Ir um pouco além ali, não continuar com a vida de repórter que eu tinha, né? Então, mais algo que vem somar na minha vida. Consto, Francisco, Luz, Denis, com a primeira vez que eu fui a Moçambique, a minha mala perdeu-se. Vocês sabem muito bem como é quando a gente chega em algum lugar e fica sem mala, né? E aí a santa, meu Deus do céu, fui convidada com a ONU-CIDA, a Santa Telva Barros, me emprestou, ela já tinha uma muda de roupa, a doutora Telva, ela já tinha uma que ela emprestava para as pessoas que chegavam, porque não tinha, né? Acontecia isso e tal. E eu dei a sorte de ir ao aeroporto, porque a gente tinha que ir ao aeroporto, viu, gente? Vocês todos que estão acompanhando a gente aqui, boa tarde a todos, a todas e a todos. A gente tinha que ir ao aeroporto todo dia para ver se achava a mala. Porque não é que eles ligam e te entregam a mala, você tem que ir lá ver, né? Na terceira vez eu achei a minha mala. Então, foi um dos meus maiores perrengues em Moçambique. Tivemos outros, mas esse foi o mais, eu diria, foi a estreia, né? Foi a avant-première. Para minha estreia em Moçambique foi essa aí. Cônsul Francisco Luz, qual foi o seu maior perrengue em Moçambique? Em Moçambique? Bom, uma mala nunca apareceu minha, então eu me solidarizo. Como você, pelo menos depois de 3 dias, eu só recebi uns $300 de recompensa, lá, de indenização depois. Então, olha, meu maior perrengue em Moçambique foi a minha malária, sem dúvida. Depois de 5 meses que eu cheguei, e eu estava na fronteira, eu estava indo para a África do Sul, e cheguei na fronteira no posto de fronteira estava fazendo 41 graus e eu com frio. E aí a minha esposa colocou a mão, olha, você está com febre.
e pode ser malária. Continuamos ou voltamos? Eu falei, olha, eu acho que em Moçambique eles sabem tratar melhor a malária do que na África do Sul. E a gente voltou, fomos lá para a famosa Clínica Summershield, e eu fiquei internado 6 dias lá, na UTI da clínica, num quarto comum, né? Eu dividia com mais 6 pessoas. Isso. E deu malária. É interessante contextualizar, porque uma UTI em Moçambique não é como a UTI que o senhor talvez tivesse acesso direito aqui no Sírio. Sim. Aqui. Não, e era a melhor clínica privada, né? Era a melhor clínica privada na época, essa Summershield. E aí a médica falou, olha, ele está com a malária da pior, você tem que rezar. E eu tomando remédios, medicamentos, eu tomei uns 7 litros de soro e perdi 11 quilos em 4 dias. Então eu estava realmente definhando, e quando o resultado da malária deu 1% só, eles me mandaram para casa. Falou, olha, aqui na clínica não tem nada mais a fazer, você vai para casa. A minha sorte é que chegou o vice-presidente do Lula, o Zé Alencar, para a posse do Guebuza. E eu tinha que estar trabalhando, né, na posse. E aí eles falaram, mas cadê o Francisco? O Francisco está em casa, está com malária. O Zé Alencar mandou o médico lá para dar uma olhada e falou, olha, se ele ficar aqui, ele morre. Nós vamos tirar 2 militares do avião e vamos colocar vocês 2. Nossa. E me mandaram, e eu ainda fiquei no Brasil. Eu fui para o hospital do Exército, lá em Brasília, sendo tratado por um major que cuidava das tropas no Haiti e em Angola, né? E aí, no final, acabei ficando 29 dias no Brasil em tratamento e mais uns 2 meses para me recuperar. Então, acho que esse foi, de longe, né, o maior perrengue. Muita gente falou, não, pede para sair. Eu falei, não, é malária, é África, gente. Fiquei mais, isso aí eu tinha 5 meses, né, que eu tinha chegado. Aí acabei ficando mais 4 anos e meio lá. E foi, olha, sem dúvida, o país que eu mais gostei de morar até agora. Pelo tratamento que eles te dão, pela qualidade de vida, por tudo, uma vida mais relaxada. E você realmente vê que o trabalho que você faz tem relevância. Eu servi antes de ir a Moçambique, eu tinha servido na Argentina, em Cuba, em Washington, nos Estados Unidos, e na África do Sul. Então já era o meu 5º posto. E Buenos Aires e Washington são os 2 postos mais importantes da carreira. Mas o teu trabalho não aparece, porque você está lá, é o penúltimo de 22 diplomatas. Então, não tem muito. E em Moçambique, nós éramos 4 só, né? Então, a gente dividia e você faz trabalho relevante, você encontra com o ministro. Nos Estados Unidos, na Argentina, você nunca saía da embaixada, né? Você só fazia trabalho interno. Então, eu acho que foi uma coisa muito, muito interessante esse tipo de trabalho. E eu trabalhei em cooperação na África o tempo todo, né? Primeiro na África do Sul e depois em Moçambique, e continuando já como embaixador já na Tanzânia, né? Então foi uma experiência muito boa e foi o país em que realmente, não só eu, mas toda a família adorou viver, e a gente morava numa casa muito boa, os nossos vizinhos super acolhedores, todo mundo, né? Então eu realmente só tenho memórias excelentes lá de Maputo. Era um pedaço do Brasil lá, né, Francisco? Quando a gente estava com saudades do Brasil, a gente ia para casa do Francisco. É verdade. Exatamente. Tinha sarau, tinha conversa. Tinha, exatamente. É interessante, né? Era um espaço. E também teve muito acolhimento na embaixada para todas as propostas cidadãs que foram chegando do Brasil, pelo menos em relação à questão que nos une, que é a questão do HIV e da AIDS, para Moçambique.
Ô, Denis, e você, qual foi o seu maior perrengue em África? Ou em Moçambique, se você quiser, porque estamos falando de Moçambique hoje. Ou no Brasil também, né, Denis? Um dinamarquês que sai de -10 morar em Recife também não deve ser. Ah, mas eu acho que o perrengue dele deve ter sido em África, porque ele é mais quente, Lucas. Também é verdade. Assim, Moçambique também, no meu caso, foi meu primeiro posto trabalhar na ONU, no exterior, então foi muito especial para mim também, concordo com o que vocês dizem, né? Que é um país que é considerado como um donor darling, né? Como fala em inglês, é um dos países favoritos dos doadores, porque tem muita coisa que funciona bem, apesar que tem também muitos desafios, como o Lucas escreve no livro, né? De pobreza, assim, HIV foi muito difícil, né, naquela época, e ainda é. Mas, em geral, é um país que funciona bem, né? A gente pode implementar modelos de desenvolvimento humanitário e ver que realmente tem coisas que dão frutos. Então, para mim foi uma experiência incrível, assim, pessoalmente com vocês, mas também profissionalmente, né, trabalhar nesse contexto. Mas a gente sabe também que isso coloca em risco, né, quando vai para um país longe de casa e começa esta vida de expatriados, se colocam em riscos também. Eu acho que cada um de nós, né, morando no exterior, se encontra em situações de vez em quando. Eu tive um acidente de carro muito grave em Moçambique, indo na areia, que a gente não tinha nenhuma experiência de dirigir areia, aí de repente capotou o carro. E a gente sobreviveu tudo isso, mas quando saiu, as pessoas estão dizendo, cuidado, as pessoas da aldeia vão roubar tudo que tem dentro do carro. Então foi duplo estresse, né? E a gente estava num lugar muito longe, não tão longe, mas algumas horas de Maputo. E justamente este estresse, né, de não só apenas ter perdido o carro, estar com problema, não tinha posto de saúde nenhum por perto, né? Tinha que esperar várias horas para alguém pegar a gente e voltar para Maputo, porque vocês sabem que pronto, Moçambique, outros países similares, está muito concentrado na capital, né? Serviços. Uma vez que sai da capital, de repente faltam serviços, né? De uma maneira bastante severa. Então, eu acho que isso foi uma experiência que me chocou um pouco em Moçambique, sabe? E senti um pouco o que a população talvez sente, né? Que de repente você pode ficar desprotegido, muito longe de tudo. Então isso foi uma experiência dura, mas depois tudo se resolveu. Fomos a uma clínica muito boa em Maputo, que a gente sabe, mas em geral eu acho que é um lugar para aprender muito e para fazer conexões, né? Porque tem muitas pessoas trabalhando com projetos super interessantes em Maputo e em Moçambique. Então, para mim, em geral, foi isso, uma experiência excelente. Eu acho que se a gente fizer uma análise bastante objetiva para fazer a diferença para o bem em Moçambique, óbvio que a agência SIDA foi uma diferença 1000% a favor de tudo que a gente acredita, que é acolhimento, cidadania e informação com viés de prevenção naquele país. Acho que, sem dúvida, se a gente tivesse que mensurar, né, acho que o projeto da agência SIDA, Agência de Notícias de Combate ao SIDA, sem dúvida, cumpriu um papel lá. Cônsul, qual foi a grande diferença para o bem e para a construção da cidadania que a sua gestão teve em Moçambique? Dá para mensurar? Deve dar para mensurar. Além de a gestão da Baixada. Eu era conselheiro, né, de saúde e depois eu virei ministro conselheiro, que é o número 2 da Embaixada, e um período eu fiquei de encarregado de negócio, sim, aí nesse período de 3 ou 4 meses a Embaixada esteve sob a minha administração. Mas como na área de saúde, a gente tocava aí uns 30 projetos, praticamente todas as instituições da Fiocruz estavam envolvidas, e escolas de enfermagem. Olha, a gente tinha projetos em absolutamente todas as áreas, mas o grande projeto que me ocupava a maior parte do tempo era a fábrica de antirretrovirais, que acabou saindo, mas ela não produz antirretrovirais, infelizmente, né? Quer dizer, a última informação que eu tive, né, parece que iam retomar, mas estava produzindo só paracetamol, né? A unidade. Eu parei de acompanhar depois de certo tempo, porque também lá na Nigéria, como dizem os ingleses, é never a dull moment, né? Eu tenho uma equipe muito pequena, então não dá para ficar acompanhando outros assuntos de outros postos. Mas foi um projeto grandíssimo que dava acesso ao ministro Ivo Garrido, que era a prioridade dele,
mas infelizmente, por diversas pressões, inclusive dos países que colocavam recursos na cesta de saúde, no Health Basket, né, Fund, eles não tinham interesse na produção local de medicamentos. E isso, no final, eles tinham como pressionar o Ministério do Planejamento com ameaça de retirada de recursos, né? E então foi uma pena, mas era um grande projeto. Mas eu gostei, eu praticamente em toda a área de saúde, eu acho que não só no HIV, mas com outras doenças, né? A gente conseguiu fazer ações, treinar muita gente, principalmente essa área de capacitação era o nosso grande foco, por nós temos a mesma língua, né? Então acho que essa foi a quantidade de médicos, enfermeiras e técnicos em saúde que foram formados no Brasil ou por profissionais brasileiros nesses 5 anos que eu passei em Maputo foi nas centenas, né? Quase milhar de profissionais. Eu acho que isso deixou uma marca razoável, né, no país. Eu acho que, espero pelo menos que tenha deixado e que eles tenham aproveitado bem a capacitação que receberam no Brasil. Denis, você fez diferença em Moçambique, seu trabalho fez diferença em Moçambique. O que você pode citar para nós aqui? Eu acho que também comecei na área de AIDS, né, HIV AIDS, como Lucas e você, que foi um desafio, como eu falei, muito grande naquele momento, né? A gente tinha uma percentagem muito alta, né, de pessoas infectadas. Então, eu também estava com muita vontade de contribuir, né, para este tema, trabalhando com a Agência das Nações Unidas para AIDS, UNAIDS. Acho que o mais importante foi a gente descobriu, né, que tinha serviços bons, de fato, em Maputo. A gente tinha naquela época, em 2008, 2009, muito mais clínicas, mais programas de prevenção, tinha preservativos, assim, não é que estava tudo em falta, mas tinha muito problema de demanda, porque isso mesmo, quando eu cheguei lá, fiquei surpreendido, que não tinha imaginado, eu estava talvez pensando que o problema era mais realmente a oferta de serviços. Mas a gente descobriu, né, por conta do estigma e discriminação em Moçambique de pessoas com risco de HIV ou pessoas vivendo com HIV era muito grande. E então eu comecei então a trabalhar, né, com esses grupos a risco, por exemplo, trabalhadores de sexo, ou grupos LGBT, ou outros grupos, mulheres também, outros grupos, e também a associação de pessoas vivendo com HIV. E eu acredito que nosso trabalho com eles, capacitando as pessoas e dando voz para as pessoas e apoiando eles a sentir que eles estavam lá legitimamente, não com as demandas deles, isso foi muito gratificante. Eu acho que num contexto onde é o contrário, onde não tem outras vozes que falam que todo mundo tem direitos, todo mundo tem direito a acesso à saúde, aí faz uma diferença assim, que tem organizações, né, que falam em nome destas pessoas e mostram que tem solidariedade, mostram que tem um apoio que não é só que vem da comunidade internacional. Então, para mim foi a primeira vez, por exemplo, trabalhar com a Associação de Trabalhadores de Sexo. Para mim foi muito novo e eu mesmo tive que primeiro abrir a mente, né, e conhecer as pessoas, e depois ficou muito gratificante para mim trabalhar com qualquer pessoa que tenha os mesmos direitos, né. Então, acredito, em termos de discurso, diminuir o estigma e discriminação, acredito que se contribuir, né, e me sentir realmente assim também profissionalmente realizado neste tema. Ô Lucas, eu acho que é interessante você contar qual momento que você sentiu, porque aqui do lado de cá, na realidade, a gente fez uma parceria, UNAIDS Brasil, Unicef e UNAIDS Moçambique, mais o consulado, enfim. Foi uma ação a várias mãos para que a agência CIDA desse certo. Aqui no Brasil, o nosso grande parceiro foi o Pedro Schecker. O Dr. Pedro Schecker estava à frente ao UNAIDS, e eu tive uma reunião com ele e falei, olha, eu gostaria muito de dar uma contribuição para a África, né? Gostaria muito que a gente conseguisse fazer uma agência em Moçambique ou em Angola. E aí acabou sendo Moçambique, porque o Dr. Pedro Schecker esteve lá na mesma posição que ele estava no Brasil. Naquele momento, ele foi coordenador
o ponto focal de UNAIDS em Moçambique. Então, ele conhecia muita coisa, enfim, né? Acabou que ele nos conseguiu uma parte dos recursos, e a outra parte nós fomos atrás e conseguimos aí um pouco de apoio de cada... Fomos batendo nas portas e as coisas foram acontecendo. Mas quando é que você sentiu que ia dar certo, Lucas? Quando que eu senti? Bom, primeiro, quando eu tive a certeza que Moçambique precisava de uma agência, né, Roseli? Roseli já tinha dado uma entrevista na revista Imprensa uns anos antes de eu imaginar que um dia eu fosse para a África. Seria próximo, acho que o título da revista foi Próxima Parada, África. E aí a vida vai nos levando. Eu fui parar em Moçambique, por indicação da Roseli. Trabalhei no programa que era um projeto de notícias sobre HIV/AIDS também da ONU, que era o Plus News. E aí, quando eu trabalhei para o governo de Moçambique, eu lembro que os jornalistas ficavam na porta da minha sala, assim, a gente está esperando o release. Eu falei, não, tá bom. Aí entreguei o release para eles, no dia seguinte eu vi na imprensa todo o release inteiro. Todos os jornalistas esperavam o release para copiar o release. E aí eu comecei a falar, que loucura. E o primeiro curso de graduação em jornalismo em Moçambique começou a formar gente em 2008. Então imagina, gente, a primeira faculdade de jornalismo começou a formar gente em 2008. Até então os jornalistas ou eram técnicos, né, faziam um curso de técnico de 2 anos, ou se formavam no exterior. E eu falei, não, a agência aqui precisa existir. Ficou quase um desafio pessoal. E comecei a conversar com a Roseli, ela falou, não, vamos em frente. E, por outro lado, o CNCS começou a me abrir portas. A gente conheceu o Maurício Cisne, também do NAIDS, a Patrícia Portela, do Unicef. E todo mundo que eu falava da ideia da agência AIDS no Brasil falou assim, essa ideia é fenomenal, vocês precisam trazer isso para Moçambique, Eu falei, olha, Roseli, vai rolar. Ela falou, não, pode marcar que o 1º de dezembro de 2000, acho que 2007, 2008, estou indo para aí. E a Roseli passou o 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS em Moçambique, e a partir de uma série de reuniões que teve lá, eu falei, a Roseli está aqui e os patrocinadores estão... Vai rolar. Então, eu acho que quando a gente tinha ideia, né, Roseli? Não, eu sempre quis fazer algum trabalho em África, e o pai da agência SIDA... Foi o Pedro quem falou, vamos fazer. Pedro ligou para pessoas, enfim. Aí a coisa caminhou. Agora, quando a gente fala... Então, a gente também mensurar quais foram os resultados. Em determinado momento do livro do Lucas, ele fala isso. Que é importante mensurar também os resultados que traz o trabalho. Não é? É tão difícil a gente criar formas de mensurar esses resultados, Cônsul Francisco Luz, porque cada país acaba recebendo apoios nacionais de uma forma. E aí você tem que mostrar para os doadores que está dando certo, não é? E o olhar dos doadores é um, e a realidade do país é outro. Então, por exemplo, nós em África, é tudo tão difícil, era tudo tão complexo do ponto de vista de humanidade e de ações humanitárias, que qualquer ação interessante que você fizesse com vontade de que a ação acontecesse, o resultado seria bom. Mas aqui tem os apoiadores do lado de cá que querem ver mais resultados, não é? Então, como é que vai estar essa conta ou essa equação? É um processo difícil, né? É um processo muito difícil. Nós, por exemplo, o governo brasileiro, a cooperação brasileira, ela é feita só governo a governo. A gente não trabalha com ONG, quer dizer, a não ser que ela seja indicada pelo governo local ou por intermédio do PNUD. A gente repassa o dinheiro ao PNUD e o PNUD aí sim entrega. Mas nunca há uma doação direta do governo brasileiro a uma organização não governamental. Então isso, quer dizer, a gente tem um acompanhamento muito mais rígido dos programas de cooperação e que não causam tanto, que as nossas expectativas já são menos, porque nós não temos um número tão grande de stakeholders, né? É só a Agência Brasileira de Cooperação e as instituições do Brasil que estão prestando a cooperação. Então, não são tantos elementos e o público em geral não tem muito interesse nesses assuntos, como acontece nos países desenvolvidos, onde existe sim uma cobrança por resultados.
E como você disse, os resultados que se almejam, que os doadores almejam, não são os mesmos pretendidos pelos recipiendários da ajuda. Então, isso é um problema seríssimo, porque as expectativas são muito diferentes e às vezes, as pessoas não querem infraestrutura, as pessoas querem realmente que alguma ação seja feita que beneficie diretamente a vida deles. E eu via na Tanzânia, por exemplo, mudando um pouco, onde eu acompanhei por mais tempo, eu fiquei 6 anos em Dar es Salaam, eu via que alguns projetos, o objetivo era realmente transferir a renda para algumas famílias. Eles iam lá, montavam a casinha, adquiriam um carro, tal, e acabava. O projeto terminava ali. Porque existia o dinheiro precisava ser aplicado, eles faziam uma reuniãozinha, mostravam, mandavam umas fotos e o resultado era muito pouco. E no fundo, isso no começo, ele tem um efeito positivo, que estão trazendo atenção para cá, mas quando a população se dá conta que não vai passar disso, começa uma reação contrária, né? Então, essa é um dos grandes problemas que eu vejo. Existe já um certo movimento na África que considera a cooperação internacional uma ajuda morta, né? Que chama-se Dead Aid, que é um livro da Dambisa Moyo, uma economista queniana, bastante conhecida, e que vem tendo repercussão cada vez mais agora no continente, principalmente na África Oriental e Ocidental. Então, eles não querem mais esse tipo de ajuda, e eu acredito que a Covid deixou claro que esse paradigma tem que mudar. Quer dizer, a ajuda, eles não querem ajuda, eles querem cooperação efetivamente, né? Eles querem que o que é oferecido no papel é o que vai chegar para as populações. Claro. Então, é muito difícil, a gente sabe que não é bem assim que funciona, mas alguma coisa precisa ser feita para retirar principalmente algumas ações paternalistas e que ainda ocorrem, né? Não é o caso da Nigéria. A Nigéria já foi upgraded, né? Já é considerado país de renda média. Então, o tipo de ajuda que entra é totalmente diferente de Moçambique, por exemplo. E, por exemplo, o Brasil não presta, nós não temos nenhum programa de cooperação, nenhum programa de ajuda humanitária com a Nigéria. Nós temos alguma cooperação no campo da agricultura, só de capacitação, né? E programa de bolsas, de mestrado, doutorado, né? Então, a gente é uma cooperação diferente e é uma cooperação de igual para igual, né? Com poucos recursos e que realmente aproxima as instituições que querem manter o relacionamento e desenvolver projetos em conjunto. Então, esse é mais ou menos o tipo de cooperação que eles estão buscando agora. A África não é pobre. Existe muito dinheiro nos países africanos que a gente não percebe, mas a narrativa corrente tem interesse em que essa visão de um continente paupérrimo se perpetue para justificar esse tipo de ajuda que os africanos cada vez mais rejeitam. Denis, você quando ajuda parece que se perde. Você quando coopera, transforma, empodera, não é isso? Sim, com certeza. Eu acho que a apropriação, né, dos programas é muito importante e na ONU sempre agora estamos tentando fazer assim, né? Assim, até tem, digamos, padrões, né, que a gente não está mais naquele, tudo que você falou, Francisco, aquele padrão que tinha nos anos 60, 70, talvez 80, né, que era financiar ajuda quente para o país. Agora está bastante diferente hoje em dia, né? Eu acho que agora é realmente um plano que está aprovado pelo governo local, né? Pelo menos deve ser, e eles têm que autorizar, e que algumas vezes pode ser
um desafio, né? Porque a gente pode não sempre concordar sobre as áreas e prioridades, mas em geral tem essa priorização que tem que ser realmente um governo que é o dono, né? Que é o chefe do programa todo e nós estamos lá para cooperar justamente. Eu acho que isso a gente conhece a nível pessoal, né? Assim, cada um pode reconhecer que se alguém impõe um projeto, a gente não vai estar a mesma energia, não vai estar o mesmo tipo de resultado. Tem que ser co-apropriado, co-criado, né? Então, acho que a gente já está neste paradigma cada vez mais. Pelo menos eu estou vendo isso em cada país que estou trabalhando. Ô, Lucas, quais são os caminhos que uma pessoa que lê o seu livro tem que traçar para poder fazer diferença, por exemplo, sei lá, falamos bastante de Moçambique, vai fazer diferença em Cabo Verde. E é um lugar complexo do ponto de vista territorial, né? São ilhas, muitas, né? Fala português também. E tem questões também, tem questões. Então, assim, vamos lá. Está lá, chega um estudante, está acabando sua escola aqui no Brasil e resolveu que quer fazer um caminho de ações humanitárias. Aí isso cai na mão dele. Ou dela. Ótimo. E aí? Ótimo. A minha resposta, ela vai vai um acréscimo de informação do que todos falaram agora há pouco. Acho que a primeira coisa seria procurar o que é cooperar, o que é ajudar. Cabo Verde, assim como a Nigéria, já é um país de renda média, não é um país pobre como Moçambique. Então, assim, eu estou indo para um país de renda média, onde o tipo de ajuda vai ser diferente, e eu acho que, assim, antes de a gente chegar no país, a preparação prévia, aqui, estudando, conversando com pessoas lá, com instituições ou com brasileiros que já estiveram lá, ela é fundamental. Porque você vai chegar num país, como Cabo Verde é isso, então tem desde uma questão geográfica, que eu vou ter que me preparar, porque talvez as ilhas têm culturas diferentes, tem uma questão logística diferente. Outra coisa, a gente vai chegar lá, existe uma resistência, gente. Nós somos brancos, que está chegando naquele país, muitas vezes ganhando em dólar. Esses países tiveram um histórico de colonizadores brancos que foram lá e acabaram com eles, assim. Então, imagina, eles já chegam com... Exatamente. A gente já chega num país, né, com um ar de preconceito das pessoas. Então, a primeira coisa é tentar quebrar isso. E eu lembro que conheci muitos brasileiros nos mais de 3 anos que eu fiquei em Moçambique, na África do Sul, e todos aqueles que chegavam, vim salvar a África, em 6 meses iam embora. Não adiantava. Então, coloca um objetivo possível, sabe? Igual a Roseli, a gente vai fundar a agência. Vamos fundar a agência. Então vamos lá com esse objetivo. O nosso sonho era que a agência tivesse em todos os países de língua portuguesa hoje, né, Roseli? Mas a gente colocou um objetivo possível. Então eu diria isso, você que está indo para Cabo Verde, para outro país, primeiro estuda muito bem, entende. Cabo Verde não fala português na maior parte das suas regiões, entendeu? Então, e lembre-se, o que deu certo no Brasil não necessariamente vai dar certo em Cabo Verde. O programa de AIDS Moçambique é referência mundial. E muitos dos valores, coisas que deram certo aqui no Brasil, não davam certo em Moçambique. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Se prepara, tenta procurar o máximo de informação possível sobre Cabo Verde ou do país que você vá. Chegue, ouça mais, fale menos, sabe? Coopere. De que maneira que você, Cabo Verde, gostaria que eu te ajudasse? Eu acho que essa seria a dica. Deixa eu só complementar, Roseli. Deixa eu só complementar o que ele falou. Ele mencionou no livro, são 3 pontos que tem que ser levados em consideração sempre que você está na África, que é o respeito, a paciência e a perseverança, a persistência, né? Eu acho que isso é essencial. Você tem que respeitar as pessoas, você tem que ouvir muito antes de começar a agir. Eu acho que isso é essencial. A minha primeira conversa com o ministro da Saúde, Gil Garrido, sobre o projeto da fábrica de antirretrovirais, que agora há pouco eu dei uma saidinha, fui olhar para ver como é que estava a fábrica atualmente, e ela está produzindo máscaras faciais e paracetamol. Então o antirretroviral ainda continua em segundo plano. Mas ele me disse uma coisa, olha, eu tenho um orçamento de saúde que eu recebo, eu ponho do Estado moçambicano é 5%, 95% vem de doadores. E o dinheiro vem todo carimbado para AIDS, malária e tuberculose. O que eu falo para um paciente de lepra? O que eu falo para um paciente com anemia falciforme? Eu não tenho dinheiro para eles, eu vou ter que
usar desses meus 5%, que são basicamente para pagar salário dos funcionários, né? Então, é uma situação complexa, né? A questão da ajuda cria. O Estado que recebe dinheiro perde um pouco da autonomia de gestão dos recursos, porque o dinheiro vem carimbado. E ele, às vezes, tem prioridades que não são as dos países doadores, né? Então, é só esse parênteses, desculpe. Não, eu tinha anotado aqui, né? A gente está descobrindo aqui, a primeira descoberta que a gente faz quando a gente fala para fazer a diferença. O primeiro livro que o jornalista Lucas Bonanno está lançando aqui online agora veja, ninguém salva ninguém ou salva nenhum país. A gente tenta empoderar ou tenta realizar ações de cooperação para poder empoderar mais. Aí vem uma outra pandemia, em cima da pandemia que nos uniu, que foi o HIV, e causa o estrago que tem causado no mundo. Mas as ações de cooperação têm que continuar, porque se não continuar, essa desigualdade que existe entre o G8 e o G20 e the others vai continuar. Tá certo, Cônsul? Tá certo, Denis? Mas como cooperar mais para gerar empoderamento? Como é que a gente faz essa troca, troca essa chave num momento tão complexo que o mundo está vivendo? Eu estava lendo aqui que nós temos 11% de pessoas vacinadas no mundo inteiro, e se não me falha a memória, em África 3%, 3,5% de vacinados. Como é que a gente faz para que cooperação e empoderamento possam caminhar de uma maneira mais igualitária no século XXI, Cônsul? Olha, é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que a gente precisa encontrar uma via de fazer com que realmente a ajuda chegue a quem precisa e que o dinheiro não se perca, como na maioria dos projetos de ajuda, 70% do dinheiro fica na burocracia ou fica com profissionais do país que está pagando, que está doando. E quando 30% chega para a atividade final, você pode considerar esse um projeto extremamente eficiente. Cheguei a acompanhar projetos na Tanzânia que 5% dos recursos acabavam destinados à atividade final. Então, é lamentável, quer dizer, o dinheiro que aparece como ajuda, ou seja, do $1 milhão que um governo europeu doava, 50 mil chegavam a realmente quem precisava. Então é isso que realmente cria essa frustração dos dois lados, né? Porque você está falando para o teu pagador de impostos que você colocou 1 milhão de ajuda, ou 10 milhões, ou 100 milhões no país, e que só 5%, e ele vê a ação desse 5% daquele valor, né? Então, isso acaba criando frustração dos dois lados. A gente precisa buscar meios mais eficientes, mas eu acho que a primeira coisa é a gente precisa tratar as questões realmente globalmente. A gente viu que com a Covid, os países desenvolvidos se uniram, montaram a COVAX e todo mundo se vacinou nos países desenvolvidos e a COVAX ia chegando. A Nigéria, que recebeu doações de vários países além do consórcio, vacinou 7% da população até agora, né? Tá bem que 7% da população, nós estamos falando aí de 16, 17 milhões de habitantes. Então, porque a Covid se demonstrou na África de ser uma coisa urbana. E como em vários países a população ainda é essencialmente rural e muito jovem, então muita gente não teve sintomas e tal. E com isso eu acho que você percebe que não chega, né? Não houve. A gente teria que
realmente ter feito doações maciças de vacinas para o continente e num valor numa quantidade muito maior do que foi feito até agora, né? 30 milhões na Nigéria de vacinas, ou seja, 15 milhões de doses, 7% da população, mas a média realmente é abaixo disso. Então, eu acho que isso demonstrou que a preocupação numa cobertura vacinal global não aconteceu. Houve um certo pânico nos países desenvolvidos, né, para poder atender primeiro essa quantidade de os seus nacionais antes de atingir as áreas mais pobres do mundo. Não, acho que é uma constatação triste, mas é o que acontece. E registramos aqui todos os esforços que o OMS tem feito na pessoa da doutora Mariângela Simão. Não, sem dúvida. Para tornar as vacinas mais acessíveis a populações. Não, se não fosse a COVAX, nem isso teria, né? A exemplo do que está acontecendo com a África. Me conta uma coisa, Denis, como é que a gente coopera mais para empoderar mais? Também primeiro eu estava pensando, quando ouvi o livro de Lucas, que momento bom para escrever esse tipo de livro, estimular mais parcerias, sabe? Estimular mais pessoas para colaborar e fazer parcerias, porque eu acho que o momento tão difícil agora, né? A gente viu tudo que vocês falaram, né? Muitas críticas de desenvolvimento, que é onde vai o dinheiro. Será que a gente está vendo realmente que o dinheiro que a gente paga imposto e tudo mais realmente chega, né, às populações que precisam? A gente viu o Covid, que o mundo ficou mais desigual, né? E realmente e a gente agora está vendo novos conflitos, né, que estão acontecendo agora em vários lugares do mundo. Obviamente, o conflito Ucrânia-Rússia, a gente está vendo o Afeganistão, que está em uma situação, pelo menos do ponto de vista de crianças, né, que está um desastre realmente. Então, é o momento de comunicar. Eu acho que realmente precisa comunicar muito mais sobre o que é colaboração internacional. Porque é um paradoxo, no que momento que a gente sabe que um problema que acontece em um lugar afeta tantas outras pessoas, mas ao mesmo tempo que cria pânico e cada um fica só pensando volta para aquele modelo de pensar no país de Estado, né? Então, acho que tem que comunicar muito mais, assim, compartilhar boas notícias, mostrar quanto a colaboração está funcionando, porque tem uma crítica muito severa, né, na mídia em geral, e se vocês seguem as redes sociais, eu fico sempre muito espantado quando fala sobre iniciativas de desenvolvimento, ajudar, eu sempre tenho um movimento nas redes sociais que fala, não, vamos sempre cuidar de nós primeiro. Não entendendo que se não cuidamos dos outros, também nós estamos cuidando de nós, né? Porque estamos todos juntos, cada vez mais. Mas eu acho que falta comunicação. Eu acho que fazer o livro que Lucas fez é muito importante, estimular mais, criar mais e fazer um debate como a gente está fazendo agora. É fundamental. Ô, Lucas, a sua intenção, qual foi a sua intenção quando você resolveu fazer o livro para fazer a diferença? Que diferença que você quer fazer? Exato. Eu finalizei o livro, Roseli, durante a pandemia, né? Então ele já estava escrito, mas o capítulo final, a conclusão foi durante a pandemia. Eu percebi assim que o mundo, você começou a live falando sobre a Le Pen ganhando na França, quer dizer, possibilidade, né? Quase igualando ali, indo para o segundo turno que tem lá, não, mas a quantidade de votos muito parecidas, né? Então, por exemplo, o próprio secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele fala que o Brasil e os países de língua portuguesa eles são exemplos para o mundo. O Brasil, principalmente, sempre foi, o Francisco pode falar depois, de cooperação internacional, exemplo, porque assim, aqui no Brasil, nos últimos 4, 5 anos, tem ficado pior, mas a gente sempre lidou com o diferente em relação à religião, o Brasil tem várias conquistas, e eu acho que assim, a ideia do meu livro é tentar explicar o que é cooperação, é aceitar o diferente. Então, eu conheço pessoas assim que gostam de trabalhar com projeto social, assim, gostam de ajudar os outros, mas dentro do fechado, assim, sabe? Não, mas eu não aceito homossexuais, assim, então tem uma postura fraternal de ajuda, mas não consegue entender o que é cooperação.
o que é ajuda social. Então, o livro também, além de facilitar a vida dessas pessoas que querem trabalhar com projeto social, é mostrar para esses que aceitar o diferente é uma das grandes mensagens do projeto social, sabe? Em cooperação internacional a gente faz assim. A gente tem que aceitar o diferente, saber que existem pessoas com gostos, com orientações, com históricos diferentes. Então, o Brasil e os países de língua portuguesa, que sempre foram um exemplo em aceitar o diferente, eu acho que com a pandemia e com essa guinada de alguns governos extremistas ao redor do mundo, a cooperação internacional e os projetos sociais, eles estavam ameaçados do meu ponto de vista. Então eu falei, não, é agora, eu tenho que correr, tenho que lançar esse livro para esse momento, porque ele vai fazer mais diferença agora do que talvez ele fizesse há uns 10 anos, ou talvez faça no futuro. O que foi mais difícil no seu processo de elaboração do livro? Deixa eu pensar. Tem questões práticas, né? Encontrar uma editora não é fácil, mas deixa eu pensar. Eu sou disciplinado, sabe, Roseli? Eu escrevi esse livro em 1 ano e meio, todos os dias, das 7 da manhã às 8h30 da manhã. Então, eu acordava, assim que eu fiz o mestrado, eu ia lá e... mas tem informações que são difíceis de encontrar, por exemplo. Tentei encontrar quantas ONGs existem no Brasil. Era difícil. Então, são dados que são difíceis. E teve uma coisa que me marcou, assim, faz 10 anos que eu voltei de Moçambique. E durante vários momentos, assim, eu me questionava. Será que eu tinha que voltar para Moçambique para finalizar meu livro? Preciso sentir na pele o que me trouxe inspiração. Então, acho que envolve desde questões práticas de encontrar uma editoria, de encontrar um público que vai ler o livro, até transformar o sentimento que eu tinha em palavras. Eu acho que teve esse desafio aí para o escritor. O que foi mais fácil? Acordar certo. Não, isso é difícil também. Saber que a mensagem... Eu acredito na mensagem. Então, assim, eu estou escrevendo um livro sobre o que eu acredito. É o meu propósito de vida. Sabe, vejo ghostwriting ou pessoas que escrevem livros sobre, tipo, legal, assim. Então, meus tempos de carreira, assim, eu acho que o livro é a mensagem que eu quero passar para a vida, assim, sabe? Eu acho que o livro ele vai ficar. Então, eu estava do lado da informação que eu acredito. Isso foi fácil, escrever sabendo que a mensagem está dentro de mim. Acreditar faz toda a diferença, né? Ser coerente faz toda a diferença. Olha, todos falaram muito bem ao longo dessas quase 1 hora de conversa, mas vamos sintetizar. Cônsul Francisco Luz, cônsul-geral do Brasil, lá em Lagos, na Nigéria, em uma palavra, olha que desafio interessante. Para fazer a diferença e tornar o mundo mais possível, mais palatável, mais humanizado, mais tranquilo, mais gostoso, mais amoroso. Em uma palavra, para fazer a diferença... Preciso ser tolerante. Tolerância. Agora, em uma palavra, Denis, para fazer a diferença... Eu acho que tem que ser humilde. Tem que ser humilde. E agora vamos eu quero juntas. ver o Lucas questionando em uma palavra, Lucas, para fazer a diferença... Persistência. Tem que ser persistente. Então, senhores, com tolerância, com humildade, com persistência, e eu colocaria outra palavra aqui. Vamos colocar mais uma palavra no meio dessa história toda. Olha, com tolerância, com persistência, com humildade e com muito amor. Boa sorte, Lucas. Parabéns pelo lançamento do seu livro. Te desejamos muito sucesso e que venham outros, não é, Francisco? Que venham outros. Sem não é? dúvida. Parabéns, Sem Lucas. dúvida. Obrigado, gente. Obrigado. Só para finalizar, como é o lançamento oficial do livro hoje, quem tiver interesse pode escrever por e-mail contato@prafazeradifferença.com.br ou deixar uma mensagem aqui, mandar uma mensagem no inbox no canal no Instagram do livro, que o livro está à venda. Muito obrigado, agradeço a atenção e o carinho de todos, Roseli, Francisco e Denis, por perderem essas horas ou ganharem essas horas de domingo aí aqui com a gente divulgando o assunto. Parabéns. Prazer em rever Beijo, gente. Denis. Sucesso, Lucas.
Obrigado. Igualmente, Roseli. Tchau, Lucas. Tchau. Prazer deles. Abraço.